Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapan, nessa madrugada sensacional. Bom, Emilate já na telinha. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, na grata companhia do senhor Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho, teólogo musical, futebolista profissional, se aposentou rápido, porque ele tinha pavio curto. Ele resolvia tudo rápido, né? Então, se aposentou. Aposentei. Aposentei cedo no futebol. Mas foi bom, né? Foi, Gostou, né? Comecei a trabalhar, certo? Aí o futebol, não dava para viver no futebol. Maravilha, maravilha. Bacana, né, Cidinho? Sim. Só graças, né? Só graças. Só graças. Então vamos ao relatório. Ok. O relatório é da situação do país com relação às investigações específicas, técnicas, através de dados de IA estabelecidos dentro dos códigos penais, com a tipificação de cada crime, com o resultado da dosimetria desse crime transcrito dos fatos, atos e circunstâncias que se elaboraram este desfecho a ser julgado. Se é aceito, porque é aceito o crime, e se o crime ele existe. Se o crime não existe, se procura no common law. Se no common law não existe, passa a ser uma hermenêutica de atentado através de retóricas falsas evidências. Ô juiz. Que não. Depois não? A tela não ficou o rosto do juiz, não. É melhor aí. Tá. Desculpa. Aí eu tenho que falar, né? Porque, deixa eu ver aqui. Aí tá bom. Sempre tá bom. Não encosta muito o celular, não. Muito obrigado, mestre. Gratidão. Tá. Bacana, um ajuda o outro. Um ajudando o outro, exatamente. Então, foi descoberto este novo proceder único na história, onde foi implantado uma falsa identidade na presidência de um país. Não é a primeira vez que é feito isto e, pelo visto, é pandêmico. Então, foi descoberta esta hermenêutica, nova hermenêutica. Eles estabeleceram estes procedimentos criminais, e estes procedimentos criminais acompanham a litúrgica de que eles não têm desejo algum de se remir, de voltar atrás, de desestabelecer o procedimento elaborado por Carlos El Chacal, ou seja, ele é o mentor intelectual venezuelano, com o ímpeto de tomar o petróleo
dos países ricos em petróleo e gás. Então, está estabelecido que, através de fatos, atos e circunstâncias de observação, eles não querem solucionar o déficit feito por eles e sua quadrilha e também por 196 países do planeta, onde todas as máfias participam, onde todo mundo come do bolo. Então, eles descobriram a hermenêutica do golpe. Eles não vão se desfazer dos fundos partidários, eles não seriam capazes de doar os fundos partidários, não seriam capazes de doar as emendas PIS, não seriam capazes de perdoar até os seus salários, já que todos eles têm vasta capacidade de mantenimento até a quarta, quinta geração. Tudo com fatos, atos e circunstâncias que levam a tipificar o crime, e se eles têm descrição no Código Penal, no Código Civil, no Código Tributário, em todos os códigos, ao qual vão estabelecer as dosimetrias. Então é um flagrante onde esta organização tem nome: Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São cidades que eles se reuniram e estabeleceram tarefas para cada um. Tarefas. Vamos ganhar a guerra, perfeito, então tem que ter tarefas. Todo mundo sério aí, não é hora de brincar, não é hora de fazer piada, nada. Todo mundo tarefa. Então, eles estabelecem o que devemos fazer. Temos que conviver com todos os desajustados. Temos que aceitar as minorias. Porque no país que elaborou este procedimento, a China, eles não aceitam as minorias. Eles escondem elas. Mas aqui tem que conviver. Para quê? Para criar o sujeito que ele é minoria, quando tem o microfone na mão, meu filho, ele quer ser maioria. Ele fala pra cacete, parece que é a humanidade. É o tema do momento, né? Então foram descobertos pelas elites capacitadas do civil law e do common law, pessoas técnicas, e que dão livre trânsito e otorgam o direito a matar através de guerra atômica nuclear. Porque eles colocaram 4 bombas nucleares aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? 4 bombas nucleares. É um rombo que vai crescendo, sabe como é que é? Em espiral. E vai propagando quanto mais oxigênio ela alcança. Quanto mais ela se contacta com o oxigênio, se multiplica, se propaga a erupção. E é rápida, sabe? E vai centenas de quilômetros. Então, é um sujeito perigosíssimo, com uma organização perigosíssima, com um mentor intelectual que teve 4 sentenças de prisão perpétua e que nunca casou com a juíza, com a advogada. Teve uma filha, um filho também. Está cheio de filho, né? Porque ele é terrorista. Você vê, nem o nariz sobrou, né? Ou seja, o nariz ficou aquele sem cartilagem, né? O nariz para baixo, tanto apanhar. Então, não são pessoas normais.
são estrategistas e eles estão sendo procurados pela CIA. Sabe, não botaram a polícia, botaram o Interpol, botaram a DEA, botaram o Mossad, que é de extermínio, né? O Mossad, o Mossad é o Mossad. Então é o seguinte, ele disse, não, a CIA está encarregado para a CIA. Aprovado, porque é uma guerra atômica nuclear, onde eles colocaram 4 bombas aqui. E eles têm fábrica de drone, com tecnologia do Hamas, do Hezbollah, do Irã. O cara teve aqui, o presidente, ele esteve aqui no território da América Central, da América do Caribe, da América aqui no Brasil. Foi recebido. Eles querem as terras, meu amigo. Você tem a missão de quê? Daquela menina bonita do bairro? Tudo bem. Mas tem gente que tem a missão de querer tudo. De botar todo mundo escravo. E se tem que matar, mata. É gente louca. Nem é gente. Sei lá o que é. Pô, cara, a quantidade de latrocínio a cada dia aumenta. Roubo seguido de morte. Agora encontraram mais de 500 mil armas. Se você vai fazer uma apreensão 2 armas por dia, você tem apreensões até 2053. É muita arma. E elas agora estão curtas, metralhadoras, giratórias, como se fosse em espiral. Entendeu? 2 bolotas. Entendeu? Com 120 balas. Tudo. É muita. Já pegaram só aqui no Rio de Janeiro, em vários estados. Então a situação é real. São exércitos. Cada um com o seu folclore. Então, claro, quando você vê que no judiciário não existe a hermenêutica litúrgica do juridiquê, e passa a ter um comportamento sem explicação. Não é explicação. O mundo inteiro, as 60 agências de inteligência, estão revelando que houve manipulação nas urnas. E quem manipulou? Porque tem provas. Ninguém quer ser processado. Lá você fala uma mentira, uma injúria, você não tem como provar, você é processado. E ao ser processado, você tem que pagar também o processo. Tem que entrar nele para participar. Então é dinheiro que corre. E são grandes conglomerados. O interesse é infinito, porque as riquezas do planeta são vastas. O cara não nasceu nada, o cara é simplesmente um funcionário público. E pirou. Quer ficar de eterno. Meu nome é Puccini. O cara quer ficar de eterno. Não quer largar o osso de jeito nenhum. Entendeu? E o outro, o Xi Jinping, que caiu em desgraça. Todos os generais foram pegos. Também 8 trilhões, meu amigo.
8 trilhões. É mole. Os caras meteram dos bancos todos. Tu vai no teu banco, teu dinheiro está lá. Aí você chega e diz, bom dia, bom dia, bom dia. Aí você vai depositar. Aí o que está acontecendo? Está cheio de gente. Estão querendo retirar o dinheiro. Por quê? Porque não tem dinheiro. A senhora ia depositar? E para sair? Tu entrou, mas tu não consegue sair? Cheio de gente. Aí fecham as portas. Quem ficou do lado de fora, ficou do lado de fora. Quem ficou do lado de dentro, ficou do lado de dentro. Solda. Eles passam solda. Solda as portas todas. E tem gente lá dentro. Aí eles cortam a energia, a água, vambora. É isso que vocês querem? É a forma de proceder. Lá é tudo com porta. Aí eles botam os mais velhos para habitar nos andares mais baixos. E os jovens vão dormir lá em cima. Aí diz, olha, tem que fazer alguma coisa, tem muita gente. Abre as comportas. Aí de manhã está todo mundo afogado. É cruel. Então nós estamos em guerra atômica nuclear. E estamos caçando esse sujeito que se evadiu. Ele saiu fora. E deixou os que os colocaram, criaram ele, né? Agora queremos saber se ele está fazendo... O Maduro falou, esse que está aí é o agente da CIA. É um agente infiltrado da CIA. Foi o Maduro que falou para todas as emissoras de rádio e televisão documentarem todos os palácios de justiça. Ele falou, esse que está aí é um agente da CIA. E efetivamente o é. Todos já se entregaram. Muito dinheiro. Os impostos de anos foram repassados para esta tarefa, em que eles compraram vários países por causa das suas riquezas para perpetuar a mesma função que a PDVSA, a empresa de petróleo, a pagar todas as contas. No Brasil foram 15 anos a fornecer capital para essas pessoas deixarem os minérios, deixarem as riquezas do Brasil, saírem do Brasil. E não é pouca coisa. Por enquanto são 10 trilhões de dólares que o Brasil está devendo. E aumenta cada dia mais, porque eles continuam com essa do imposto de renda para pagar o Fort Knox, que empresta dinheiro a juros a todos esses a todo esse esquema. É tudo muito bem elaborado. E quem paga, lógico, é o povo. Não só no Brasil. Então, alguma coisa está muito errada. Então, a administração dos Estados Unidos permanecerá em toda a América durante 10 anos iniciais. Ou seja, já foi estipulado. Durante 10 anos vai haver café com leite, vai haver
almoço, vai haver lanche da tarde, vai haver janta, vai haver lanche da madrugada, entendeu? E pagamento dobrado quando toca a sirene. Dali você já passa a ganhar o teu salário dobrado. Claro, você não gasta em combustível, porque é o reator nuclear. Aqui nas costas brasileiras tem dois que duram 50 anos. Imagina a dispensa do fornecimento de comida para eles. Chega de avião, chega de navio, chegam, como se chama, navios, tanques d'água, toda uma logística. Isso todo dia, pago. Durante 10 anos. A erradicar um comportamento mental, porque é um comportamento mental. Se deixar a pessoa agir de prontidão ao que está estabelecido, haverá sucesso para todos nós. Haverá benfeitorias, haverá respeito, haverá graça sem fim. Então nós temos que agir e identificar que eles não querem abrir mão do aumento para a eleição, ou seja, benefícios, né, eleitorais, de bilhão, não, de trilhão já, de trilhão, a ser dividido pelos partidos políticos para a campanha eleitoral. Pega esse dinheiro, o que mais? As emendas PIX, pega esse dinheiro e dá para o rombo. Por que não querem? Porque foram eles que estabeleceram. Então tem gente para ser encaminhada. Tem gente que vai ser encaminhada. Fazer o quê? Aí não quer. Aí fala, aqui no Brasil isso não cola, não pode fazer. Não, ninguém está exigindo que você faça aqui no Brasil. A escolha é sua. Ou seja, não, mas aqui não pode. Não, quem disse que aí pode ou não pode? Você se relaciona com quem? Quem paga o teu salário? Aí quem paga o teu salário fala, olha, você tem que acatar a lei internacional de capacidade financeira. Quem te patrocina? Os Estados Unidos da América? E você está brigando por quê? Porque antigamente era do jeito, agora que eu cheguei, mudou tudo. Mudou tudo, amigo. Fazer o quê? Mudou a administração, mudou tudo. E fica insistindo, insistindo. E o computador ele trabalha de 20 em 20 minutos. Tarefas que são para ser feitas em 60 anos de investigação. É rápido. E todo mundo está botando grana, bancando bonitinho. Porque são processos, né? Aí vem os processos, aí eles determinam arresto de bancos centrais, arresto do Banco Mundial, arresto do BRICS, arresto, ou seja, são arrestos. Você não pagou, você utilizou um dinheiro destinado para a COP30, para pagamento de idosos, para empresas multinacionais, para o aluguel dos consulados em todos os países do planeta.
Você tem que pagar o aluguel. Você não pagou de ninguém. Está devendo. Vai ser despejado. Ou seja, é um roubo até, vamos dizer assim, na cara de pau, descomunal, é cotidiano, né? Mandei pagar aluguel, ficou com o dinheiro. Entende? É algo assim surreal. E está o latrocínio avançando. Ou seja, você, que foi? Ah, tu roubou o quê? Eu roubei o celular. E, cara, tu matou porque ele reagiu. Escuta, o que tu queria que ele fizesse? Ai, meu Deus. E as pessoas choram. Desestrutura totalmente a família, tudo. Desestrutura uma nação. Então agora estamos na caça aqui, estamos caçando. Saímos para caçar. E esses caras falam, o Ratinho vai ser o lá de São Paulo, vai ser o de Minas, vai ser quem vai ser, quando vai ser, quem sabe. Mas são todos caras de pau, cara. Eles não estão entendendo que eles estão numa guerra atômica mundial, onde eles têm fábrica. Eles fabricam os drones que são lançados lá da Rússia para a Ucrânia. São fábricas itinerantes, Kalashnikov, esses fuzis todos, essas fábricas, tudo está vindo de lá. Durante 17 anos o narcotráfico pagou o PT, o Lula, a Dilma, 15 anos. Todo mês, todo dia. Dinheiro sem fim. Eles fizeram sempre o mesmo roteiro: negar a existência, mentir. De tanto mentir, de tanto falar abobrinha, ele acredita. E as provas dizem que o sujeito é o monstro. É trágico. Custa vidas, comportamentos, crianças, tudo perde valor, tudo perde. É um absurdo. Um absurdo. Então, chegamos a essa conclusão, estamos correndo atrás dele. Onde ele for achado, é com ele mesmo. É o Petro, o Pepe da Colômbia, das Farc, do ALN, terrorista, a mão armada, comandante de batalhão de selva terrorista, ele, Petro. Foi arregimentado para os Estados Unidos, virou casaca, já era. Maduro, chefe do delivery e fornecedor da mercadoria. O delivery são todos os generais. Aí vai entregar a cocaína, o fentanil lá de Paris, vai lá. Aí tá certo. Ô, como vai, meu amigo francês? Tudo bem? O general francês. Recebeu? Recebi. Já entreguei. Perfeito. Maravilhoso. Olha, estão dizendo que vai chegar uma operação daí que não fechou negócio conosco. Fechou com vocês aí? Não. Pagou nada. Então vai cair, né? Vai cair. Pode cair aqui ou pode cair aí. Tá bom.
Aí a apreensão de toneladas. São os cartéis que não querem pagar o delivery do cartel do Solis. O delivery. Os generais que entregam em casa. Fast food da droga. Tudo isso já com provas. A bomba está caindo lá, o pau está comendo, todo mundo desceu. E eles dizem que não existe, que isso não existe, isso não existe. Esses caras, esses caras são tudo igual. Chega a ser irônico, mas são perigosos, te metem um tiro. A casa caiu, amigo. Roubam gasolina, roubam tudo. É um perigo. É um perigo. Bom, então a situação é essa. Não vai haver com Putin nenhuma reunião. Já estão trocando tiro no Pacífico. O pau está comendo. E se é para falar, meu amigo, ele só vai ouvir. Ele disse que não vai falar, vai dizer, só vai ouvir. Ele quer ver ouvir da boca do Putin, de qualquer um. Paz, está aqui, olha, não sou eu sou o ator da CIA, colocado, o Maduro falou para todo mundo ouvir. Ele é da CIA, colocado, então estou tirando a máscara, olha, me deixa viver. Não aperta a minha mão, não desloca o meu ombro, entendeu? Imagina aquilo ali. Ele era capitão, né? A mesma coisa que o Bolsonaro, né? Oh, de West Point. O bullying de West Point, meu amigo, os caras te viram de cabeça para baixo, a coisa lá é sinistro. Todo mundo treinado, todo mundo sangue frio, porque recebeu treinamento, tem que atirar para onde? Para lá. O cara fica em pé, atirando. Tá, 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 tá. Eles têm granadas que alcançam 300, 400 metros, 1000 metros. E eles calmos. Ninguém fica nervoso nessa hora. Todo mundo fica calmo, observando, vendo onde que vai botar o pé. E você escutando as balas, né? Tchiu, tchiu, tchiu. Aí elas batem no teu pé, perto do teu pé, entendeu? É uma situação de técnicos, né? Isso a gente está preparado para isso. Treinamento, treinamento. Sobrevive treinamento. Aí você me dirá, é normal esse sujeito? Não, ninguém é normal. Os caras que andam naqueles supersônicos, eles têm uma vida normal? Não, não, de jeito nenhum. Muitos têm deslocamento de retina, porque a velocidade é muito rápida, aí desloca. Outros têm aceleração metabólica, o jeito fica totalmente acelerado, porque ele está voando dentro de uma nuvem magnética, onde ele vê o bico do avião dele quebrar a barreira do som, e ele vê o empuxo de quebrar a barreira do som e dar o estrondo. A coisa é séria. Então é isso, senhoras e senhores. Está determinada a prisão de todos esses elementos, as provas são contundentes, eles não se dão por inteirados, né? Eles alegam que não, ele não lê jornal, ou eles não,
porque já está tudo documentado em todos os jornais dos Estados Unidos da América. Todo mundo nos jornais dos Estados Unidos da América só fala das posições fora das leis do common law, do civil law, de processos de espionagem, com sentença de pena perpétua nos Estados Unidos da América. Não só na América, porque o posicionamento dessas pessoas chegaram a ter depósitos em Liechtenstein, nos bancos de Liechtenstein. Todo mundo, o Fundo Soberano dos Árabes, um pente fino total. Tudo é analisado, é coisa básica, seguir o dinheiro. Com câmara, porque são tudo as câmaras, elas sobrevivem, né? Você diz assim, mas olha, a empresa que fez a gravação, ela tem que recolher filme. E que filme, meu amigo? São ondas eletromagnéticas. Comeu, tá vendo que teus olhos veem? Você não é físico quântico, você não tem inteligência IA, você não tem expertise, você é simplesmente o que você vê. Mas você não analisa de que tecido é feita a japona do nosso querido amigo, né, Mestre Dinho. Você não sabe de o que tem no comportamento do auricular, do microfone. Você só vê o que teus olhos veem, uma linda paisagem atrás do Mestre Dinho, um lugar maravilhoso. Um cuidado muito bom. Então, nós estamos tratando com guerra atômica nuclear, 4 bombas atômicas, 2 na fronteira Iguaçu, Brasil, e 2 na fronteira do Paraná, né? O Santa Catarina. Depois lá em cima, você tem o Pará, você tem todos perto da fronteira com Suriname. Suriname é um grande entreposto e tem muito armamento lá. Você tem ilhas brasileiras administradas por paramilitares do Exército, pagos pelas Farc, pelo ELN, pelo Al-Qaeda, pelo Hamas, pelo Hezbollah, onde as tropas já se deslocaram, onde o Mossad vem para cá, já está aqui, né? É combate. E tudo, primeiro a ser liberado foi a CIA. O objetivo é aquele cara ali. Os Estados Unidos está pagando 50 milhões, porque ele está pagando 15 milhões. E tem mais de 15 a 25, 30 milhões por estes outros. É um dinheiro forte. Aí junta 12 cabeças, 15 cabeças, aí fala, eu vou por esse aqui, tá, e você? Eu vou por esse aqui. São tarefas. Aí o chofer chega e fala assim, porra, olha, eu boto ele todo dia no berço. Antes de dormir, eu troco a fralda dele.
Porra, ganhou 50 milhões, mais 15 milhões, 65 milhões. Porra, 65 milhões de dólares por uma cabeça. Tu corta a cabeça? Hein? Resolve o teu problema? É só cortar uma cabeça. Uhum. Ele não corta a cabeça, ele não sai por aí cortando cabeça. Então, corta a cabeça dele, e aí? Tem muito significado. É um recado, né? É. Então, estamos nessa vibração. Não é vibração, vamos dizer assim, receita de bolo, sabe? Você, para fazer o bolo, você não sabe como é que vai ser feito o bolo, mas você pega a receita e faz conforme está escrito na receita. Aí aparece o bolo, entendeu? E cada um da receita tem o seu papel. É algo fantástico, vamos dizer assim, o modus operandi, e o cara ganha bem, né? A média nos Estados Unidos, 75 mil. 75 mil. É uma grana boa, né? Ainda tem casa, porque mora no quartel, né? Tem casa, ou vive no quartel. A vida é para viver. Você tem que ter boas pessoas para viver do seu lado. Agora tem o louco que quer dizer como você tem que viver, ele fica reclamando, ele fala, eu não quero que ninguém diga com quem eu tenho que andar, eu gosto de andar com marginal, ditador, o problema é meu. Uhum. E eu quero que todo mundo goste dos meus amigos. Quem não gosta dos meus amigos, não gosta de mim, vou cortar a cabeça. Uhum. É. É cômico, né, meu filho? E o cara tá matando adoidado. Não para de subir o número de latrocínio. O sujeito, às vezes, o que aconteceu? Eu fui pegar o, o celular, começou a puxar, eu com a mão no revólver, dei um tiro na cabeça. Tu matou o sujeito, ele reagiu. E o celular? Ah, deixei lá, né? Na hora o celular, ele soltou o celular, né? Ou não soltou, ficou aquele peso, né? O morto caindo, me agarrou a mão, está agarrado ao celular, solta o celular, fica com o celular defunto. Aí o defunto desce com o celular. Que ironia, que coisa feia. Então o combate é esse. Aí está dizendo que estão atrás do petróleo. Cara, é muito louco. Eles fumaram maconha estragada, cheiraram essa cocaína malhada, sei lá, alguma coisa está faltando no parafuso dos caras. Ou e sempre foi, a intenção deles. E foi, desde o início dos tempos, desde o século passado. Sempre os mesmos. Os mesmos. É uma guerra sem fim. Tem que parar. Ele falou: para de matar gente.
E ninguém está aí, ninguém. Fazer o quê? E é perigoso, né? É perigoso, muito perigoso. Esse é o relatório, Vesti. Perguntas? Vamos lá. Juiz Oscar Aníbal Chapão tem as matérias. Aquelas matérias que o senhor juiz Oscar Aníbal Chapão envia todos os dias para que o mestre Dinho coloca em anexo nas lives do juiz Oscar Aníbal Chapano a cada dia. Portanto, hoje, dia 26 de outubro do ano de 2025. Na sequência, vamos assistir as matérias. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a todos los miembros presentes del Partido Socialista en su sede de la calle Ferraz. Los agentes han salido con varios dirigentes esposados trasladándolos en furgones. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a todos los miembros presentes del Partido Socialista en su sede de la calle Ferraz. Los agentes han salido con varios dirigentes esposados trasladándolos en furgones. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a todos los miembros presentes del Partido Socialista en su sede de la calle Ferraz. Los agentes han salido con varios dirigentes esposados trasladándolos en furgones. Trump furioso manda o último recado pesado antes de vir para o Brasil. Com o apoio da Guarda Nacional e das Forças Armadas, o planeta inteiro ficou surpreso. Essa é minha última advertência para Lula e Moraes. Vocês estão me empurrando para o limite. Sem outra opção, irei ao Brasil para garantir um julgamento justo de Bolsonaro. E se preciso, vamos prender Moraes, custe o que custar. Não vamos recuar. Só que a tensão aumentou ainda mais. Lula reagiu com muita raiva e fez uma declaração forte. Disse que, se Trump o desrespeitar pessoalmente em solo brasileiro, um país que tem leis e deve ser respeitado, ele será preso e ninguém poderá evitar. Com a gravidade das falas de Trump, o governo Lula entrou em alerta máximo e o STF convocou uma reunião urgente com autoridades do Brasil e dos Estados Unidos para discutir o julgamento. Moraes, também irritado com as declarações de Trump, respondeu de forma firme e direta. Comente e siga o perfil para ficar por dentro dos próximos capítulos. Certeza de impunidade. Convicção de que se pode corromper ministros e integrantes do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teor da conversa gravada entre o empresário Joesley Batista e o diretor Ricardo Saúde, do grupo JF. Surtou por causa do Zé e porque sabe que se nós entregar o Zé, nós entregamos o Supremo. Eu falei pro Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé entrega o Supremo. A realidade é essa. Nós não vai ser preso. Nós sabemos que nós não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. Lula acabou. Lula vai perder a eleição. Um presidente brasileiro faz mais estrago na nossa economia do que 10 Donald Trump. Você já tinha se dado conta disso? Você já parou para pensar no tamanho do estrago que um presidente brasileiro provoca no seu bolso? Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. Lula acabou. Lula vai perder a eleição. Um presidente brasileiro faz mais estrago na nossa economia do que 10 Donald Trump. Você já tinha se dado conta disso? Você já parou para pensar no tamanho do estrago que um presidente brasileiro provoca no seu bolso? Rolou a reunião do Lula com o Trump. Reunião, né? Um encontrozinho num cantinho, onde o Trump foi questionado pela imprensa. O Bolsonaro foi assunto. O Trump responde, não é da sua conta. A linguagem corporal do Lula diz tudo. Não foram levantadas as sanções. O Lula inventou que isso é um assunto do judiciário, entregando a cabeça do Moraes, não só a do Moraes, mas também a do Gilmar Mendes, do Barroso, de todo mundo. Ainda serão discutidas as sanções. O Rubio ainda vai botar para ferrar com todo mundo. Só que agora
Brasília está completamente dividida. A Magnitsky agora realmente está sendo compreendida, ninguém mais vai ficar zombando disso. E o pau vai torar. Eu tô doido para ver como é que tá em Brasília. E vocês? Rolou a reunião do Lula com o Trump. Reunião, né? Um encontrozinho num cantinho, onde o Trump foi questionado pela imprensa. O Bolsonaro foi assunto. O Trump responde, não é da sua conta. A linguagem corporal do Lula diz tudo. Não foram levantadas as sanções. O Lula inventou que isso é um assunto do judiciário, entregando a cabeça do Moraes, não só a do Moraes, mas também a do Gilmar Mendes, do Barroso, de todo mundo. Ainda serão discutidas as sanções. O Rubio ainda vai botar para ferrar com todo mundo. Só que agora, Brasília está completamente dividida. A Magnitsky agora realmente está sendo compreendida, ninguém mais vai ficar zombando disso. E o pau vai torar. Eu tô doido para ver como é que tá em Brasília. E vocês? El Papa León acaba de hacer algo absolutamente increíble, algo que nadie jamás imaginó que un pontífice tendría el valor de hacer. 12 obispos recibieron la noticia más inesperada e impactante de sus vidas en esa fatídica mañana. Hombres que gobernaban diócesis enteras, que ejercían poder sobre millones de fieles, que eran considerados intocables por la jerarquía, despertaron para descubrir que todo terminaría antes del mediodía. Estamos hablando de un terremoto que sacude el Vaticano ahora mismo. Quien se sienta en el trono de Pedro ha tomado una decisión que cambiará para siempre el rostro de la Iglesia Católica. Querido amigo fiel, únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón rojo de suscripción a continuación desde tu teléfono o computadora. Deja un comentario sobre la ciudad desde donde ves este video y tu nombre para que podamos orar juntos por tu vida. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple reorganización burocrática, es una confrontación directa contra décadas de corrupción, silencio y complicidad en las altas esferas de la Iglesia. 4:30 de la mañana, Palacio Apostólico, Roma. Mientras el mundo dormía, 12 sobres sellados con el escudo de armas papal se preparaban para ser entregados simultáneamente a 3 continentes. Cada sobre contenía una frase que destruiría carreras forjadas durante décadas. El Papa estadounidense, a quien todos creían un líder tradicional más, estaba a punto de demostrar que había venido a revolucionarlo todo. Solo en esa habitación silenciosa, murmuró palabras que revelaban su determinación. La Iglesia no sobrevivirá si no extirpamos el cáncer que la consume desde dentro. Robert Francis Prevost, el Papa León, no se parece en nada a esos papas que se ven en los documentales históricos. Este hombre pasó la mayor parte de su vida en los barrios más violentos del Perú. No nació en los salones dorados del Vaticano. No aprendió a ser papa en bibliotecas polvorientas. Aprendió en las calles, bautizando niños en palanganas de plástico, enterrando a jóvenes asesinados por la violencia, consolando a madres que lo perdieron todo. Cuando la Iglesia habla de los pobres, este hombre sabe de lo que habla porque ha vivido esa realidad en carne propia. Destituir a 1 o 2 obispos durante un pontificado es algo que ocurre ocasionalmente. Forma parte del juego político eclesiástico. Pero lo que hizo León no tiene precedentes en la historia moderna. 12 obispos a la vez, simultáneamente, en diferentes países. Esto no es una administración eclesiástica normal. Es una declaración de guerra contra el sistema corrupto que ha dominado la Iglesia durante generaciones. Es como si Jesucristo mismo entrara de nuevo en el templo, no para enseñar con palabras amables, sino para derrocar a los corruptos con santa furia. Solo que ahora estamos en el siglo XXI, con cámaras, internet y el mundo entero vigilando cada movimiento. La tenue luz del amanecer comenzó a iluminar el despacho papal. Leo no había dormido bien en casi 2 días.
¿Cómo se puede dormir sabiendo que se está a punto de detonar una bomba que podría volar por los aires tu propia posición? Su santidad. La voz serena rompió el pesado silencio. Era el cardenal Matteo Rossi, uno de los pocos hombres del Vaticano en quien Leo confiaba plenamente. Rossi era diferente. No estaba allí por poder ni título. Creía firmemente que la Iglesia necesitaba sanación, costara lo que costara. ¿Ha llegado Domenico? La pregunta llegó sin que Leo apartara la vista de la ventana. Siguió contemplando la plaza de San Pedro, sumida en la oscuridad, como buscando fuerza en ese espacio sagrado que tantas historias ha visto a lo largo de los siglos. Sí, Santo Padre, está en la antesala, esperando. Domenico fue pieza clave en este arriesgado plan. Un arzobispo que también provenía de las trincheras de la fe, pasó 30 años en las comunidades más abandonadas de Latinoamérica. ¿Saben qué tipo de sacerdote nadie quiere ser? El que trabaja donde nadie quiere ir, el que no tiene glamour, ni poder, ni palacio. Ese es Domenico, un verdadero soldado de Cristo, no un príncipe de la Iglesia. ¿Están listos los archivos? La voz de Leo tenía un peso que espesaba el aire, listo para su firma final, su santidad. Cuando el Papa finalmente se giró, la luz reveló a un hombre marcado. A sus 69 años, cada línea de su rostro contaba una historia. Chicago, donde comenzó. Perú, donde encontró su verdadera vocación. Y ahora Roma, donde enfrentaría la batalla más difícil de su vida. Las arrugas no eran solo por la edad, eran por la desilusión, por ver a su iglesia alejarse cada vez más de las enseñanzas de Cristo, por presenciar un silencio cobarde ante crímenes atroces. Permítanme explicarles rápidamente cómo funciona la jerarquía católica para que entiendan la magnitud de lo que está sucediendo. Es una antigua maquinaria burocrática donde los cambios tardan décadas en ocurrir. Todo se calcula, se mide, se debate en latín por ancianos en salas cerradas. Cada movimiento se planea cuidadosamente para evitar el escándalo. Pero Leo estaba a punto de hacer estallar todo este sistema. Mateo, habrá guerra. El Papa habló con esa calma que asusta más que un grito, mucha más resistencia de la que esperábamos. Rossi tragó saliva con dificultad. La curia no había vivido algo así desde... No me hables de purgas. La voz de Leo era cortante. Purgar es para dictadores. Purgar es como Stalin eliminando a sus oponentes. Esto es cirugía espiritual, es extirpar el tumor antes de que mate al paciente. Como está escrito en Hebreos capítulo 12, Dios disciplina a quienes ama para que participen de su santidad. No estamos persiguiendo a la gente, estamos salvando a la iglesia de sí misma. El Papa se dirigió a su enorme escritorio. Se sentó en esa silla que siempre le pareció ridículamente recargada para un hombre que había dormido en colchones en el suelo de chabolas durante años. De debajo de una montaña de documentos, sacó un libro viejo y maltratado, Las Confesiones de San Agustín. Las páginas estaban amarillentas, marcadas y garabateadas en los márgenes. ¿Sabes lo que dijo Agustín sobre la corrupción en la iglesia?, preguntó Leo, hojeando el libro. Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva sobre todo esto. Agustín vivió mientras el Imperio Romano se desmoronaba. La iglesia se volvía poderosa, rica e influyente, y vio lo que el poder hace. Obispos vendiendo bendiciones como acciones en la bolsa. Sacerdotes amasando fortunas mientras la gente moría de hambre. Líderes religiosos más interesados en la política que en la salvación. E incluso viendo toda esta podredumbre, Agustín escribió algo profundo. La iglesia es un hospital para pecadores, no un museo de santos. Pero aquí viene la pregunta que me quita el sueño. Mateo,
el Papa levantó la vista de su libro. ¿Qué pasa cuando los médicos están enfermos? Cuando quienes deberían estar sanando están propagando la infección. Esta pregunta flotaba en el aire. Es exactamente lo que Cristo les preguntó a los fariseos hipócritas. Se lava el exterior de la copa hasta que brilla, pero por dentro está lleno de avaricia y maldad. Mateo capítulo 23, versículo 25. León estaba usando las mismas palabras que Jesús usó contra los líderes religiosos corruptos de su tiempo. Traigan a Doménico. León se enderezó como un general antes de la batalla. Y también traigan los archivos de Moret y Cabrera. Quiero repasarlo todo una última vez. Moret y Cabrera. Si supieras lo que hicieron estos dos, no podrías dormir en semanas. Hablamos de millones malversados de fondos destinados a alimentar a los pobres. Hablamos de delitos sistemáticamente encubiertos. Hablamos de una extorsión que provocaría la envidia de cualquier organización criminal. Y no exagero, los documentos filtrados lo revelan todo. Transferencias bancarias a paraísos fiscales. Correos electrónicos cifrados orquestando estrategias. Un sistema tan bien diseñado que parece un guión de película. Mateo, cuando salgas de aquí, pídele al padre Ignacio que tenga listo el comunicado de prensa. Leo estaba decidido. En cuanto entreguemos las notificaciones, debemos actuar con rapidez. El mundo no puede enterarse de esto por una filtración. Tiene que venir de nosotros, oficialmente, directamente, sin alboroto. El día que cambiaría la Iglesia Católica para siempre comenzaba. En 6 horas, 12 hombres poderosos en 3 continentes diferentes serían destituidos de sus cargos. Las acusaciones eran devastadoras. Corrupción financiera a escala industrial, protección sistemática de depredadores, obstrucción a la justicia, cuestionamiento directo de la autoridad papal. Era una lista de delitos que obligaría a cualquier tribunal civil a actuar de inmediato. Durante 5 meses en secreto, el equipo de León trabajó como agentes de inteligencia, investigadores encubiertos, documentos analizados en habitaciones cerradas. Operaciones que parecían sacadas de una película de espías, pero eran absolutamente reales. Y lo que descubrieron confirmó los peores temores del Papa. Una red de silencio y complicidad que alcanzaba las más altas esferas del poder eclesiástico. Cardenales protegiendo a obispos, obispos protegiendo a sacerdotes, todos protegiendo el sistema. ¿Y las víctimas? Silenciadas con dinero, amenazas o simplemente ignoradas. La noche anterior, Leo había pasado horas de rodillas en su capilla privada. Quienes estaban allí decían que era desgarrador. Un hombre de unos 70 y tantos años se postró en el frío suelo de mármol, llorando, suplicando a Dios: hágase tu voluntad, no la mía. Las mismas palabras que Cristo pronunció en Getsemaní antes de su arresto y crucifixión. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Leo estaba reviviendo esa agonía. La agonía de saber que hacer lo correcto podía costarle todo. Pero no había ninguna voz del cielo que respondiera. Solo esa certeza inquebrantable de que, por muy doloroso que fuera, era el único camino. Como dice Proverbios, capítulo 21, versículo 3, hacer justicia es más aceptable a Dios que sacrificios costosos. Cuando Doménico entró con una reverencia respetuosa, Leo supo que no había vuelta atrás. Los historiadores juzgarían este día durante siglos. Algunos lo llamarían héroe, otros destructor. Pero en ese momento, firmando los documentos que pondrían fin a 12 poderosas carreras, solo pensó en una cosa: solo soy un pastor que intenta proteger a las ovejas de los lobos. Siéntate, Federico. Leo usó su nombre de pila, rompiendo todo protocolo formal. Tenemos mucho trabajo por hacer antes de que el mundo despierte, y el mundo que despertara sería diferente.
Por primera vez en generaciones, la Iglesia admitiría públicamente su fracaso, que se equivocó, que protegió a los culpables y abandonó a las víctimas. El aire matutino olía a lluvia, mientras el cardenal Emilio Vega cruzaba corriendo la plaza de San Pedro. El cielo estaba nublado, gris, pesado. Como prefecto de la Congregación para los Obispos, en esencia el responsable de recursos humanos de todos los obispos del mundo, debería haberlo sabido antes que nadie, pero no. Se enteró por una frenética llamada desde Madrid hacía 20 minutos. «Emilio, está pasando. El Papa está destituyendo a 12 obispos a la vez». La voz al otro lado estaba presa del pánico. Y con razón. La última vez que ocurrió algo así fue en el siglo XVI, cuando la Inquisición aún quemaba gente viva en las plazas públicas. Dentro del Palacio Apostólico, la tensión era palpable. Los funcionarios corrían por los pasillos, susurrando. Todos sabían que algo enorme estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Así funciona el Vaticano. Secretos guardados durante 1000 años entre paredes de mármol. Cardenal Vega. La voz lo paralizó en medio del pasillo. Era Rossi. Su expresión era indescifrable. El Santo Padre quiere verlo de inmediato. Vega sintió la boca seca. Cuando el Papa te llama así, inesperadamente, sin previo aviso, o vas a ascender o vas a caer. Y por el ambiente sabía exactamente cuál. Mientras Vega se enfrentaba a su juicio privado, la tormenta que Leo había preparado comenzó a extenderse por el planeta. Estaba calculada como una operación militar, como las trompetas de Jericó derribando muros. En Madrid, el obispo Antonio Navarro se vestía para la misa. Sus vestimentas doradas relucían. Se sentía poderoso, intocable, hasta que el nuncio apostólico, embajador directo del Papa, entró en la sacristía. Su Excelencia. La voz del nuncio tembló. «Atraigo un mensaje urgente de su santidad». Navarro ni siquiera levantó la vista. «¿Puede esperar a que termine la misa?» «Me temo que no, Su Excelencia. Es por ahora». El sobre llevaba el sello papal. Navarro lo abrió con irritada impaciencia, y entonces palideció por completo, como si le hubieran desangrado. «Esto es imposible», balbuceó. «Tengo amigos, tengo protección. El cardenal Ferreiro. El cardenal Ferreiro no puede hacer nada por usted». El nuncio hablaba en serio. Como está escrito en Lucas capítulo 12, versículo 2, nada oculto quedará sin revelar. Todo lo que se ha ocultado se sabrá. El hombre poderoso que gobernaba su diócesis como un imperio personal se desplomó en una silla. Las vestiduras sagradas cayeron al suelo, manchadas ahora con las lágrimas de alguien que lo construyó todo sobre mentiras. En Milán, el arzobispo Giovanni Moretti disfrutaba de un suntuoso desayuno con empresarios multimillonarios. Alzó una copa de caro prosecco. «Por los asuntos sagrados y profanos», brindó con una sonrisa cínica. Los invitados rieron nerviosamente. Todo era perfecto hasta que su secretario, el padre Lorenzo, se acercó pálido. «Excelencia, debo hablar urgentemente. Se trata de Roma. Roma puede esperar», respondió Moretti con irritación. «¿No ve que estoy cultivando relaciones importantes?», le guiñó un ojo a un magnate. «Monseñor», insistió Lorenzo con la voz quebrada, «el Santo Padre actuó. Usted estaba». No pudo terminar. La sonrisa de Moretti se congeló. «¿Qué? Destituido, Excelencia». Con efecto inmediato. «Ya han nombrado a su sustituto». Moretti se levantó tan rápido que volcó su vaso. El costoso líquido se derramó sobre el mantel blanco como sangre. «Esto es un golpe de Estado, una conspiración», gritó poniéndose morado. «Le di millones al Vaticano, construí hospitales».
Y tú preguntaste. Lorenzo respondió con valentía que no sabía que lo tenía. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. Moretti miró al secretario como si nunca lo hubiera visto. ¿Lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? Se lo advertí, monseñor, muchas veces. Pero usted decidió no escuchar, como dice Jeremías, capítulo 5, versículo 21. Escuchen, gente sin entendimiento. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. En Boston, el cardenal Patrick O'Sullivan estaba en su despacho cuando su asistente entró sin llamar. ¡Eminencia! ¡Terribles noticias! O'Sullivan, un hombre corpulento con la cara roja por el alcohol, frunció el ceño. ¿Qué demonios, Murphy? Es el Papa, Eminencia. Está haciendo una limpieza total. 12 obispos destituidos. Y corren rumores de que... ¿Rumores de qué? O'Sullivan golpeó la mesa con su pesada mano. Que tú podrías ser el siguiente. Los archivos viejos. Los casos que fueron enterrados están reabriendo todo. O'Sullivan palideció. Luego se puso rojo de rabia. Ese maldito peruano no sabe con quién se está metiendo. Tengo contactos en Washington. Conozco secretos que... Su eminencia, interrumpió Murphy. Con todo respeto, creo que es precisamente por eso que el Papa está actuando ahora. Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Misericordia? O'Sullivan rió con amargura. ¿Dónde estaba la misericordia cuando protegíamos a la Iglesia de los escándalos? ¿Cuando manteníamos intacta la fe de la gente común? Quizás, dijo Murphy en voz baja. La verdadera misericordia es dejar de proteger a los lobos y empezar a proteger a las ovejas. En Ciudad de México, en Sydney, en Lagos, se repitieron las mismas escenas. En cada diócesis afectada, la conmoción. La confrontación entre el viejo sistema y la nueva realidad, entre el poder corrupto y la dolorosa verdad. A las 9 de la mañana, las agencias de noticias empezaron a recibir los primeros rumores. Una periodista de CNN llamó a su fuente en el Vaticano. ¿Es cierto que el Papa despidió a 12 obispos a la vez? No son solo despidos. La voz al otro lado tembló. Está destruyendo todo el sistema de protección. Se están enviando documentos a la policía civil. Se están congelando cuentas. Es lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Reprendo y disciplino a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. A las 10, la centralita del Vaticano colapsó. Rossi observaba el caos. Santo Padre habló con Leo, que estaba arrodillado en oración. El mundo está en shock. Algunos lo llaman valentía, otros locura suicida. Leo se puso lentamente de pie. ¿Y usted, Mateo? ¿Cómo lo llama? Yo lo llamo necesario, su santidad, doloroso, pero absolutamente necesario. En medio del huracán, Leo se quedó solo en su capilla. La cruz de plata le pesaba en las manos. Comenzó a recitar el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento del rey David. Ten piedad de mí, Dios, borra mis transgresiones, lávame completamente. Las lágrimas caían sobre el frío mármol, cada una cargaba 2000 años de historia. No es por la gloria, Señor, susurró. No es para que mi nombre esté en los libros, es por tus hijos que han sido heridos. Por tu iglesia que necesita sanación, como dijo tu hijo en Mateo, capítulo 23, versículo 12. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Dame el valor para ser el pastor que necesitas, no el líder que los hombres desean. El gran salón quedó en silencio al entrar Leo. Su sotana blanca relucía contra las vestimentas rojas de los cardenales.
como Daniel en la boca del lobo. El cardenal Alberto Ferreiro de Venecia no esperó formalidades. Se levantó furioso. «¡Santo Padre!», resonó su voz. «Lo que ha hecho es inaceptable. Es una traición a la tradición. Está destruyendo la Iglesia». «Siéntese, Alberto», respondió Leo con una calma gélida. ¿O prefiere que lea en voz alta los correos electrónicos que intercambió con Navarro sobre cómo silenciar a las familias de las víctimas? Silencio total. Ferreiro palideció. Se tambaleó. «Hermanos», Leo continuó con voz firme, «hoy destituí a 12 obispos, pero podrían haber sido 50, 100. Los archivos que leí revelarían pecados que harían llorar incluso a los cínicos. El cardenal Bertolini de Florencia intentó mediar. «Santo Padre, ¿no hay una manera más discreta?» «¿Discreta?», lo interrumpió Leo, con los ojos encendidos. ¿Cómo fue Elí discreto con sus hijos corruptos? ¿Y cuál fue el juicio de Dios en el primer Samuel? Haré algo que les resonará en los oídos a quienes lo escuchen. La era de la discreción ha terminado». El cardenal africano Joseph Makeba permaneció temblando. «Santo Padre, me duele el corazón. En mi diócesis tenemos sacerdotes que caminan 20 kilómetros para celebrar la misa, que comparten su última comida con los hambrientos. ¿Cómo explico que sus líderes hayan fracasado tanto?» La expresión de Leo se suavizó. «Dirás la verdad, Joseph, que somos hombres imperfectos, que servimos a un Dios perfecto, y que ha llegado el momento de elegir César o Cristo, poder o el Evangelio, como dice Josué, capítulo 24, versículo 15. Elige hoy a quién servirás». El cardenal Raymond Chan de París se levantó lentamente. «Santo Padre, usted habla de opciones, pero esto no es una elección, es una demolición. Está dando munición a sus enemigos». «Enemigos», respondió Leo. «Nuestros verdaderos enemigos no son los ateos, Raymond. Son la arrogancia, la codicia y la cobardía que permitimos que crezcan entre nosotros. Como dijo Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades de las tinieblas». «¿Pero a qué precio?», gritó el cardenal Antonelli. «¿Cuántos fieles perderemos? ¿Y cuántas almas hemos perdido ya protegiendo a depredadores?», replicó Leo alzando la voz. «¿Cuántos jóvenes han abandonado la Iglesia porque vieron hipocresía donde debería haber santidad?». Mateo, capítulo 18, versículo 6, es claro. «A cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar». Murmullos en la sala. Algunos accedieron a regañadientes, otros resistieron en silencio. El cardenal Wojciech de Polonia se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Santo Padre, vi a la Iglesia sobrevivir a Stalin y Hitler, pero me pregunto si sobrevivirá a esto. ¿Sobrevivirá Estanislao?». Leo tenía una convicción férrea, porque la Iglesia no está hecha de palacios, está hecha de fe. Esperanza y amor, como Cristo prometió en Mateo, capítulo 16, versículo 18, las puertas del infierno no prevalecerán, pero primero debemos eliminar el infierno de ella. Cuando el Papa apareció en el balcón bajo la lluvia torrencial, sonaba como Elías en el Monte Carmelo desafiando a los profetas de Baal. Hijos e hijas, su voz luchó contra el viento y la lluvia. Hoy no hablo como un monarca en el trono, sino como un siervo arrodillado ante la verdad. Un rayo partió el cielo, como si Dios puntualizara sus palabras. Durante décadas elegimos proteger a las instituciones por encima de las personas. Elegimos la comodidad del silencio por encima del dolor de la verdad. Como dice Isaías capítulo 1,
versículos 16 y 17, lavaos, purificaos, quitad el mal de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Entre la multitud, María Benedetti apretaba con fuerza su rosario. Las cuentas dejaban marcas, una sobreviviente de abuso clerical. A su lado, su nieto la sostenía mientras lloraba, lágrimas de dolor, pero también, por primera vez en 50 años, lágrimas de esperanza por los que han sido heridos. Leo continuó, con la voz quebrada. Digo, perdónanos, no porque lo merezcamos, sino porque el perdón libera a quienes perdonan. Y a la Iglesia le digo, recuerden las palabras de Cristo en Lucas, capítulo 17, versículo 3. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. En lo profundo del Vaticano, Vega escuchaba la radio, cayó de rodillas, no desesperado, sino aliviado. El peso de años de secretos se había desvanecido. Dios mío, susurró, ¿cómo nos hemos perdido tanto? Horas después, Leao estaba exhausto, pero firme. Rossi llegó con malas noticias. Santo Padre, Ferreiro ha convocado una reunión de emergencia. Cita el derecho canónico, diciendo que sus acciones exceden su autoridad. Hablan de convocar un concilio para cuestionar su cordura. Leo sonrió con tristeza. ¿Cómo pudieron los fariseos cuestionar la cordura de Cristo cuando expulsó a los cambistas? Que conspiren, Mateo. La verdad no teme al escrutinio, pero su santidad. Ellos tienen influencia, dinero, contactos. Y nosotros tenemos algo más poderoso. Leo lo interrumpió. Tenemos la verdad y el valor de decirla. Como en Juan, capítulo 8, versículo 32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 3 días después, León hizo algo sin precedentes. Salió del Vaticano sin pompa, sin guardia, sin séquito, con una simple sotana negra. Fue a un albergue para personas sin hogar en Trastevere. Sor Lucía casi se desmaya. ¡Santidad! No estamos preparados. El lugar es... Los pobres son el tesoro de la Iglesia. León la interrumpió con suavidad. Como dijo San Lorenzo cuando el emperador exigió tesoros, déjame servir. Giovanni, un veterano de guerra sin hogar con cicatrices en la cara y el alma, parecía sospechoso. ¿De verdad eres el Papa? ¿Qué quieres con basura como yo? No soy un jefe. Leo respondió arrodillándose, soy un siervo, y tú no eres basura, eres un hijo de Dios, amado y precioso, como dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mientras lavaba los pies heridos de Giovanni, Leo rompió a llorar. No era lástima, sino un profundo arrepentimiento. Durante años, la Iglesia construyó palacios mientras Cristo dormía en las calles. Giovanni, sorprendido, puso su mano callosa sobre la cabeza del Papa. Oye, Padre, no pasa nada. Todos cometemos errores. Gracias, hijo, susurró Leo. Gracias por la absolución, dijo Marco, un joven voluntario, emocionado. Es como el capítulo 13 de Juan, la última cena, corrigió la hermana Carmela. Así debería ser todos los días, desde hace 2000 años. El teléfono de Marco capturó la imagen que daría la vuelta al mundo. El Papa de rodillas, manos tiernas sosteniendo los pies heridos, lágrimas mezcladas con agua. El pie de foto era sencillo. Isaías capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son los pies de quienes traen buenas noticias. El viaje comenzó, no en un palacio, sino en tierra, no con decretos, sino con una toalla y una palangana, no con poder, sino con lágrimas y amor. Como dijo el Papa al despedirse esa noche, la Iglesia que Cristo fundó nació en un establo, creció en los hogares de los pobres. Es hora de volver a casa. La historia de León nos enseña, la reforma comienza con humildad,
continúa con valentía, se completa con amor, como en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te mostró lo que es bueno. ¿Qué pide Dios? Practica la justicia, ama la bondad, camina humildemente con Dios. Si esto te conmovió, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Que Dios marque la diferencia en tu hogar, familia y proyectos. Que nos dé la valentía de ser siervos, no amos. Amén. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, dejar un comentario con lo que piensas de estas decisiones y compartir este video. Essa cidade que você está vendo aqui atrás de mim é a cidade onde eu vivo aqui em Israel, cidade de Nahariya, uma cidade de 60 mil habitantes, 10 quilômetros quadrados apenas, uma cidade litorânea muito bonita, muito sossegada, mas que faz fronteira com o Líbano. E foi exatamente nessa cidade que o Exército de Israel, as Forças de Defesa de Israel, realizaram um treinamento em larga escala para evitar uma invasão do Hezbollah, assim como aconteceu a invasão do 7 de outubro. Não sai daí, que a gente já volta para falar sobre essa ameaça, essa grande ameaça que o Hezbollah representa e que está cada vez mais próximo de retornar a um conflito entre Israel e o Líbano, entre o Hezbollah. Você já se imaginou fazendo uma viagem dos sonhos como essa aqui que eu estou fazendo, de férias com a minha família em um cruzeiro na Grécia, por exemplo, sem precisar parcelar, sem se preocupar com dívidas, simplesmente pagando tudo à vista? E eu estou vivendo isso exatamente agora. E sabe o que tornou isso possível? Trabalhar com o digital, que hoje me permite ganhar em dólar, trabalhando pela internet de qualquer lugar do mundo. E é isso que você aprende na Escola de Negócios. Um passo a passo para você também aprender uma profissão moderna, valorizada e conquistar a liberdade financeira que todo mundo sempre sonhou. Se você quer descobrir como transformar o seu celular e o seu notebook em ferramentas para gerar renda em dólar e realizar viagens como essa, sem apertos, sem parcelamentos infinitos, clique no link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e eu vou te enviar 3 aulas gratuitas onde eu explico como a sua realidade financeira pode mudar aprendendo uma profissão do futuro. A sua próxima viagem dos sonhos pode estar mais perto do que você imagina. Me chama no WhatsApp. Vamos direto para a matéria que saiu no Jerusalém Post. As Forças de Defesa de Israel conduziram 30 horas de treinamento para batalhas defensivas em toda a fronteira norte nessa semana passada, em preparação para um possível ataque semelhante ao 7 de outubro, só que vindo aqui do Líbano. Um dos cenários apresentados durante o treinamento testou a capacidade do exército de responder a um ataque surpresa à cidade de Nahariya, que é exatamente a cidade onde eu vivo, que é essa cidade que você vê aqui ao fundo. Um grande centro urbano com dezenas de milhares de moradores, se centenas de terroristas tentassem se infiltrar por ar, por terra e por mar para capturar a cidade. Já tinha um plano, já foi divulgado inclusive um plano pela Força Radwan de invasão da cidade, um plano de tomada dessa cidade onde eu vivo, mas que as Forças de Defesa de Israel conseguiram eliminar boa parte dos líderes dessa Força Radwan. Simultaneamente, as forças lidaram com simulações de tentativas de tomada de outras comunidades do norte, instalações das Forças de Defesa de Israel e postos avançados ao longo da fronteira. Na quarta-feira à noite, o exercício entrou em sua segunda fase, quando as Forças de Defesa de Israel mudaram da defesa para o ataque dentro do território libanês, como está acontecendo agora. Diversos ataques das Forças de Defesa de Israel, principalmente da Força Aérea, em pontos estratégicos da organização terrorista Hezbollah.
Durante a noite, as tropas foram obrigadas a treinar para cenários que envolviam a prevenção do contrabando de reféns do território israelense para o Líbano. Uma tentativa que já foi executada lá em 79, uma invasão por mar aqui na cidade de Nahariya, que foi um grande plano. Inclusive o terrorista que planejou isso ficou 20 e tantos anos preso em Israel e ele tentou realmente sequestrar moradores da cidade de Nahariya para o Líbano. O exército disse que não fez nenhuma concessão às forças participantes com o centro de treinamento terrestre, projetando cenários extremos com o objetivo de levar as tropas ao limite. Entre os participantes, houve consenso de que, em algumas áreas, o exercício revelou falhas. Houve lugares que os batalhões falharam gravemente em suas missões, disse um oficial sênior, observando que as unidades às vezes precisavam ser substituídas no meio do exercício ou se recuperar de grandes contratempos. O oficial disse que uma coordenação massiva com a Força Aérea de Israel foi praticada, juntamente com engajamentos de menor e maior escala em vários locais. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, permanece a questão se o Hezbollah ainda pode desafiar Israel em um cenário extremo. Nesse ponto, eles podem executar algo parecido com o que praticamos antes? Provavelmente não, disse um oficial sênior, mas nosso ponto de partida é nos prepararmos tanto para as possibilidades fáceis quanto para as mais difíceis. Não podemos saber o que vai acontecer. Por enquanto, aqui nesse ponto, é um ponto turístico, na verdade. Existe aqui um ponto turístico, pode ver que está cheio de carro. Aqui tem um teleférico que vai para umas grutas subterrâneas aqui nesse limite da cidade. Ele acrescentou que muitos padrões operacionais foram treinados e deu crédito ao centro de treinamento por levar as forças do plausível ao implausível dos domínios aéreos, terrestres e marítimo. As forças de defesa de Israel reconheceram que qualquer ataque do Hezbollah pode ser uma surpresa. A suposição é que isso acontecerá inesperadamente. Não porque não confie na inteligência, mas porque a inteligência não pode saber tudo, disse esse oficial. É por isso que todos os cenários foram ataques surpresas, para conectar os pontos e formar um quadro completo. Ele observou que as capacidades do Hezbollah foram gravemente prejudicadas, mas que eles estão tentando. Seus números e coordenação agora são muito limitados. Os organizadores criaram cenários baseados nas habilidades pré-guerra do Hezbollah, até mesmo exagerando sua força para tentar sua prontidão. Eles vieram do mar, de muitas direções, não apenas da superfície, disse um oficial. No mar, a função da Marinha é detê-los. Em terra, nossas operações contínuas dentro do Líbano nos dão duas vantagens: a vigilância de curto prazo para garantir que o Hezbollah não se reconstrua e a organização de longo prazo da área de segurança para dificultar o lançamento de ataques. Um dos comandantes que supervisionava o exercício disse que os cenários extremos foram projetados intencionalmente para sobrecarregar o sistema. Mas não houve um colapso do sistema, disse ele. Não temos escolha a não ser aprender com os fracassos de 7 de outubro. O sistema funciona de forma diferente agora. Mesmo sob pressão, eles se recuperaram. Autoridades do Comando Norte disseram que desde 7 de outubro, as forças de defesa de Israel mudaram drasticamente a sua abordagem para proteger o setor norte. O exercício posicionou 5 postos avançados no sul do Líbano, com vista para o terreno em frente às comunidades da Galileia, que é exatamente essa visão que a gente está tendo aqui, ó, as comunidades da Galileia. Cada comunidade agora conta com um esquadrão de emergência local aprimorado, reforçado com mão de obra e equipamentos, além de um pelotão de infantaria. Ao mesmo tempo, as forças de defesa de Israel aprimoraram seu poder de fogo e letalidade e criaram batalhões especializados e unidades de resposta rápida, projetados para fornecer resposta defensiva imediata. Quando questionado sobre o que mais o preocupa, o oficial superior respondeu: é principalmente o que eu não sei. Tento avaliar os padrões e levar os exercícios ao limite, ao máximo possível. Pois é,
Essas são as notícias, as últimas notícias direto aqui do norte de Israel, fronteira com o Líbano e de frente para a cidade onde eu vivo, que é a cidade de Nahariya, no norte de